santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Muito boa noite, meu amigo e minha irmã. É o Estação da Luz, o programa Estação da Luz, número 2, o Extra, porque o motivo é importante. Nós estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, com o segundo Estação da Luz da noite de sábado. Porque vai voltar o nosso programa, já está na nossa live, aquele menino que vai falar sobre os tempos chegados para diluir os nossos medos. Ele começou com a primeira parte, quarta-feira passada, da semana passada, e como o tema é bastante extenso e essa diluição do medo não faz do dia para a noite, não é isso, meu amigo Gonçalo, nós retornamos hoje com ele, direto de Juazeiro do Norte. Está na tela o Gonçalo Queiroz, que no próximo sábado vai ter a alegria de ser papai. Mas vou dizer agora a você, a alegria de ser papai é maravilhosa, mas, meu amigo, a alegria de ser vovô é divinal. Um dia você vai chegar lá, não se preocupe, daqui a uns 20, 22 anos, com certeza vai estar aí. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, seu Tavares, boa noite a todos os amigos, os irmãos que estão aí sintonizados na Web Rádio Estação da Luz. Rapaz, aí vamos ter a alegria, né, de ser papai, graças a Deus. E, ao seu tempo, né, lá na frente, se Deus quiser, de ser avô. Muito obrigado por sua gentileza, meu amigo. Maravilha. Como é o nome da pequena? A Giovana. Giovana, aí sábado vai estar aí
né? Entre os viventes, reencarnando nessa nova geração, se Deus quiser, que vai fazer essa ligação com o mundo de regeneração que a gente tanto almeja e que tanto espera. Então, o tema de hoje é justamente esses tempos chegados, esses tempos novos que com a Giovanna estão chegando, e não precisa ter medo, porque sempre papai vai nos orientar, sempre é para o bem, o universo conspira para o nosso bem. Mas eu queria pedir a você que, por gentileza, nos trouxesse e nos brindasse com a sua verba através da prece e um ponto do Evangelho, para que a gente, de fato e direito, possa mergulhar nessa segunda parte, justamente desses tempos que são chegados, diluindo os medos. Por favor, meu irmão. Pois não. Meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus nosso Pai e à espiritualidade superior, para que nos oriente nesta noite de hoje, nesses ensinamentos que vão ser novos para muita gente, para que abra a nossa mente. Os tempos são chegados, para que a gente entenda que não é necessário ter medo, desespero, desesperança com todas essas dores que estão aí assolando o nosso planeta. Que Deus, Papai do Céu, nos dê entendimento, nos dê força, sabedoria, para que a gente entenda que tudo está ocorrendo para o nosso bem, para o nosso adiantamento. Nós rogamos, Mestre querido, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos intua, que esteja conosco, abrindo nossa cabeça, abrindo nossos corações para as verdades que o Senhor já veio trazer 2000 anos atrás e que nós ainda não conseguimos assimilar todas as coisas. Que o Senhor nos dê sabedoria e muito amor para que a gente possa, dia a dia, colocar em prática os teus ensinamentos, porque são eles que irão nos conduzir seguramente através dos caminhos da evolução até o nosso Pai. Muito obrigado, meus irmãos, por toda a assistência, por todo o amparo, por todo o amor que os senhores têm para conosco. Muito obrigado por tudo. Nós somos eternamente gratos por todo esse amor. Que Deus nos acompanhe nesta noite e que Papai do Céu seja sempre louvado. Adorei, Papai do Céu. E o que é que você trouxe aí de evangelho para a gente nessa noite, meu querido? Gente, o nosso evangelho hoje não poderia ser diferente, né? Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Esse capítulo do Evangelho, ele começa falando lá do Evangelho de João, com a passagem do nosso Senhor Jesus Cristo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar um lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado um lugar, voltarei e retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós estejais. Então, é o nosso evangelho de hoje, não poderia ser diferente. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós vamos explicar ao longo do programa, né, o que o nosso mestre quis dizer com isso. Vamos tirar um pouquinho de medo, um pouquinho do desespero. Maravilha. Eu acho que com essa passagem de Jesus, ele nos livrou da solidão cósmica, né? Aquele negócio que era só a gente, só o nosso umbigo, e quando ele faz isso, parece que nos deixa assim, nos retirou esse véu da solidão cósmica, e dizendo que os mundos são solidários. A grande verdade é essa. E tem um amigo nosso aqui, quando a gente foi ler no estudo do Éger, não é uma criação minha, disse: olha, Tavares, se fosse aqui no Nordeste, Jesus fosse nordestino, assim, um cearense, lá ou um baiano, ele não ia dizer não se turbe, mas ele ia dizer não se apoquente, não se aveste, que é a coisa aqui meia nordestina. Fora isso, tá uma maravilha. Meu amigo, traga aí pra gente justamente esses tempos chegados para diluir todos esses medos, todas essas pananceias.
Maravilha, seu Tavares. Não se aveste, não se aveste. Então vamos lá. Vamos dar de conta disso aí. Gente, na live de sábado passado, nós iniciamos o assunto, tá? Com a intenção de consolar. Naquele sábado, nós tivemos primordialmente a intenção de consolar, porque é um postulado da doutrina espírita, consolai e instruir, tá? Consolar e instruir. Então nós consolamos, né? Conversamos sobre o nosso medo da morte, né? Por que que nós temos tanto pavor? Não é nem só medo, é pavor, né? Da morte. Nós conversamos sobre céu, sobre inferno, purgatório, né? Sobre o que as religiões pregam e o que a doutrina espírita veio nos trazer, não é uma visão totalmente nova acerca da vida após a vida, né? A morte em si não existe, o que existe é o fim do corpo físico, mas a visão da vida além da vida, então foi uma espécie de consolação, tá? Uma consolação. E hoje nós vamos para a segunda parte, que é a instrução. Vamos aprender coisas novas, não só quem está fora da doutrina espírita, mas os próprios espíritas, né? Muitos espíritas não tiveram ainda a oportunidade de aprender o que vai ser dito aqui hoje. Então, são conhecimentos aí novos, são conhecimentos que a gente vai ter que digerir devagarzinho. Se for necessário, assistir 1, 2, 3 vezes, mas vai ficar aí gravado. Logicamente, nós não falaremos tudo, porque a verdade em si é muito mais além do que nós vamos falar, muito mais além do que eu sei, do que você sabe, do que todos nós sabemos, mas ao que nos foi dado saber, né, tem muita coisa nova que nós vamos falar hoje, tá? Então, para a gente começar, gente, nós vamos sair daquele básico, que é o 2 mais 2, né? Qual é o básico 2 mais 2? É amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Gente, isso é o básico. Isso é o que todo mundo deveria saber e todo mundo deveria fazer, tá? Isso é o básico. Infelizmente, nós ainda não conseguimos, né, amar ao próximo como a nós mesmos. Mas nós estamos a caminho, né? Como diz Emmanuel, a caminho da luz. Isso é o básico, isso a gente fala toda semana, isso a gente vê todo dia, é só abrir lá a Bíblia, o Evangelho, né? Qualquer livro religioso que você abre vai ter isso lá. Hoje nós vamos além disso. Nós vamos sair tipo do 2 mais 2 e vamos aprender logaritmo, trigonometria, tá? Então, para isso, gente, eu preciso que vocês tenham boa vontade e abram o coração. Eu sei que todos nós fomos criados em religiões tradicionais. Todos nós temos diversas reencarnações na teologia católica, na teologia protestante. Só que agora você vai precisar guardar esse conhecimento. Veja bem, eu não estou falando para jogar fora, porque essas teologias têm ensinamentos muito importantes. Não estou falando de jogue fora, eu estou falando para, nesse momento, você guardar, porque a visão que a doutrina espírita vai te trazer é completamente diferente de tudo que você já viveu nos últimos 5.000 anos. No mínimo, tá? É uma situação nova, como foi a situação do nosso Senhor Jesus Cristo quando encarnou na Terra. Ele veio trazer uma ideia de Deus Pai, porque até então Deus era aquele Deus punitivo, né? Aquele Deus vingativo, né? O Deus mosaico que era necessário na época de Moisés, como um instrumento de regulação da sociedade. E aí Jesus já veio reformular essa ideia, trazendo a ideia de Deus Pai.
E a terceira revelação, que é o Espiritismo, já vem trazer novos conhecimentos que o mestre não pôde aplicar na época dele. Ele mesmo falou: eu não vos disse tudo. Ao seu tempo eu enviarei um novo Consolador, que irá relembrá-los do que eu já vos disse e acrescentar novos conhecimentos. Então, esse Consolador é o Espiritismo. Então, nós precisamos ter o coração aberto para a gente assimilar esses conhecimentos. Não precisa ter pressa, a gente devagarzinho assimilando isso, dá tudo certo, tá? O que dá mais trabalho, gente, nisso tudo, é você abrir mão de conceitos antigos para os conceitos novos, né? É você ter a boa vontade. É o que dá o máximo de trabalho. Porque você tendo boa vontade de aprender novos conhecimentos, de saber que tudo vai muito além do que o que a gente já aprendeu, você tendo essa boa vontade, já é a maioria do trabalho já, tá? A criatura, ela chega com um conceito de Deus que trouxe esta criatura até onde ela está. Eu tenho um conceito de Deus e esse conceito me trouxe até onde eu estou. Eu tenho uma ideia de Deus. Você quer avançar na evolução? Estude, leia Kardec, leia as obras subsidiárias, examine, compare, refaça conceitos. Tá? Porque se você não fizer isso, o que vai acontecer? Você vai entrar aqui com a roupa de 5.000 anos, uma roupa antiga, vai ver uma roupa nova, peças maravilhosas, vai tocar essas peças e depois vai embora, vai abandonar lá. Se você não tiver essa boa vontade. Mas, se você tiver a boa vontade de aprender o que vai ser dito aqui, você vai provar a beleza, que é uma beleza mesmo, de ver coisas novas em lugares antigos. Você vai abrir, por exemplo, a Bíblia e vai dizer: nossa, como eu nunca percebi isso, como eu nunca vi isso, esteve aqui em minha frente e eu nunca vi. Porque, gente, evolução espiritual não é decorar. Evolução espiritual não é você abrir a Bíblia todinha e decorar palavra por palavra, não. Evolução espiritual é você aprender, assimilar aquilo que está escrito. Por isso que a nossa evolução ela tem duas asas. Uma é a asa do amor, da moral. A outra é a asa do conhecimento. Conhecimento não é decoreba. Conhecimento é você aprender, assimilar. Isso é conhecimento. Tá? Então, essas duas asas, elas têm que crescer mais ou menos iguais. Geralmente, o conhecimento vai na frente. Por isso que nós temos aí pessoas extremamente inteligentes, mas que têm um amor ainda lá embaixo, que têm uma moral ainda lá embaixo. Então, essas duas asas têm que se equilibrar. Então, conhecimento não é você decorar. Conhecimento é você aprender, tá? Então, hoje, eu vou lhe convidar a pensar como espírito. A não pensar mais como um ser encarnado que só tem uma vida e pronto, e acabou. Em uma vida você tem que saber de tudo, aprender tudo. Não. Eu vou lhe convidar a pensar como espírito imortal. Tá? Porque a doutrina espírita ela veio nos lembrar, em alguns casos também nos ensinar, de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que nós estamos fazendo aqui. Então, pense como espírito imortal. Você nunca vai morrer. Você tem a eternidade pela frente. Tá? Eu costumo dizer, gente, que a doutrina espírita ela tem um trabalho, ela faz um trabalho de desintoxicação. Tá? Porque, assim, você vem com os conceitos que te trouxeram até determinado ponto, você, em sua mente, concebe ideias engessadas, algumas vezes intoxicadas de preconceitos, intoxicadas de dogmas, e a doutrina espírita ela vem com esse trabalho de desintoxicar.
Tem gente que não aguenta. Tem gente que tem um contato com as ideias espíritas e prefere continuar anestesiado. Sabe por quê? Porque um dos postulados da doutrina espírita é que as suas relações com as pessoas são eternas, inclusive com os seus desafetos. Ora, ninguém morre, todo mundo vai viver eternamente. Tá? Então, o que é que isso implica? Implica na gente, por exemplo, ter a obrigação de se reconciliar com os nossos inimigos. Tem gente que não quer isso, mas é necessário. Quanto mais tarde, pior. O nosso Senhor Jesus Cristo já falou: reconciliai com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Porque depois, se você deixar para depois, vai acontecer o que nós vamos estudar aqui hoje. Tá? Então nós temos uma relação de eternidade mesmo com as pessoas. Então tem gente que prefere ainda não abrir o coração para isso. Tem gente que ainda prefere pensar que vai ter acesso ao reino dos céus com mágoa no coração, com ódio, com culpa, com ciúme, com inveja. Não é tão simples assim, tá? Então, eu preciso que a gente tenha essa visão de eternidade hoje, para que a gente assimile em nosso coração, que nosso espírito assimile as lições novas que estão vindo aí, tá? Então, a partir de agora, nós vamos, de fato, entrar no assunto: os tempos são chegados. Gente, segundo nos revelam os espíritos, e o próprio bom senso determina, a Terra não é o único planeta habitado no universo. Tem um astrônomo muito famoso chamado Carl Sagan, um dos astrônomos mais famosos do mundo. Ele já desencarnou. Ele não era espírita, ele era agnóstico. O que é agnóstico? É aquela pessoa que acredita em alguma coisa, sabe que existe alguma coisa, uma energia, né? Mas não segue uma religião específica. O que o Carl Sagan falou? Ele disse assim: se no universo inteiro só existir a Terra com vida, Deus não é tão sábio assim, porque o universo seria um grande desperdício de espaço. Imagina, na grandiosidade do nosso universo, bilhões de galáxias, inúmeros, infinitos planetas, só a Terra ter vida? Então ele acertou em cheio isso aí, seria um grande desperdício de espaço. E de acordo com os ensinamentos do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, existem muitas moradas na casa do Pai. Ou seja, no universo. A casa do Pai é o universo, não é? Nós que cremos em Deus, nós sabemos que Deus criou o universo. Então, o nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, falou: há muitas moradas na casa do meu Pai. Ou você achava que a história do universo era a história da Terra? Ou que o Big Bang é a história completa do universo? Gente, o Big Bang tem 14 bilhões de anos. Deus é eterno. O que aconteceu antes dos 14 bilhões de anos? Então, daí a gente já tira que o Big Bang, a Terra não é o centro do universo. E o próprio Big Bang não é o início. Tem muito mais coisa aí que ainda não foi nos dado conhecer. Mas pela simples lógica a gente já tira essas conclusões. Tá? E aí, foi que Kardec fez. Lá no Livro dos Espíritos, tem uma parte lá chamada... peraí, tá aqui. Diferentes categorias de mundos habitados, tá? Diferentes categorias de mundos habitados. Pergunta 55. Kardec fez umas perguntas aí para os espíritos sobre os mundos, sobre os planetas, tá? As pluralidades dos mundos habitados. Então, a pergunta 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Vejam bem, ele perguntou todos.
todos os globos que circulam no espaço são habitados? Resposta dos espíritos. Vai surpreender muita gente, hein? Resposta dos espíritos. Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente o seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Então, a resposta dura dos espíritos superiores. Mas eles nos dizem, todos os globos são habitados. Ora, como todos os globos são habitados, se aqui do nosso lado, em Marte, tem várias sondas já humanas lá em Marte, na superfície, orbitando o planeta também, e lá não se detecta civilização. Como? Como todos os globos são habitados? Lá em Marte só tem poeira, tem umas montanhas lá, tem um pouco de gelo, mas não tem civilização, só tem poeira. Então, como são habitados todos os globos? Os espíritos erraram. Não, gente, é porque a nossa visão ela é bastante limitada. Por exemplo, nós não conseguimos enxergar em raio-x. Nós precisamos de máquinas para isso. Em raios gama, ultravioleta, nós não conseguimos enxergar todas as ondas. Nós também não conseguimos enxergar diferentes estágios de vibração. Por exemplo, o mundo espiritual. Nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual, a não ser quem vem aí com a mediunidade desenvolvida, não é? Mas nós, por nós mesmos, não conseguimos. Então, é evidente que essas humanidades, né, desses planetas estão em vibrações diferentes. Por isso que nós não enxergamos. Inclusive, a ciência já está caminhando para desvendar isso. Nós temos uma teoria muito bem aceita pela comunidade científica que chama teoria das cordas. O que ela fala? Ela fala que a matéria vibra em diferentes estados, em diferentes dimensões, tá? Só que tem um problema. Nós só conseguimos perceber 3 dimensões. 3. Altura, largura e profundidade. E essa teoria da corda nos diz que existem 10 dimensões e nós só conseguimos perceber 3. Então percebam que os espíritos não erraram. Não erraram. Todos os mundos são habitados, porém cada um em uma dimensão. Tá certo? Por isso que nós não enxergamos a humanidade de Marte ainda. E como é que você passa de uma dimensão para outra? Elevando a sua vibração. Quanto mais densa a nossa vibração, o que torna uma vibração densa? Todos os sentimentos inferiores, ódio, inveja, rancor, ciúme, cobiça, tudo que é inferior vai baixar a nossa vibração. Por isso que quando você está com esses sentimentos, você está com raiva, com ira, você está com inveja, né? com isso tudo aí, você se sente pesado, você parece estar se arrastando, porque a sua vibração baixa. O contrário também é verdadeiro. Quando você está bem, está desejando o bem a todo mundo, está de bem com a vida, está feliz, você fica leve, porque a sua vibração se eleva. Então, nós passamos de uma vibração para outra, nos aprimorando. Né? É a tal da reforma íntima. É o que o nosso Cristo já falou. Conhece a ti mesmo, conhece os teus defeitos, procura solucioná-los, e aí você vai elevando. Beleza? Então, todos os mundos são habitados, sim. Caso contrário, como o Carl Sagan falou, o universo seria um enorme desperdício de espaço. Pergunta 56. Já que todos os globos são habitados, a constituição física desses mundos é a mesma? Todos os globos são iguais?
a constituição física lá de Marte é a mesma da Terra? Resposta dos espíritos: não. Eles não se assemelham de modo algum. Por exemplo, a Terra demora 365 dias para dar uma volta em torno do Sol, né, que nós conhecemos como um ano. Tem planetas que demoram 28 dias para dar uma volta em torno da sua estrela. Então, percebam que esses planetas, né, da casa do nosso Pai não se assemelham de maneira alguma, tá? Podem existir planetas muito diferentes uns dos outros. Já que eles não se assemelham, aí vem os seus habitantes. Pergunta 67. A constituição física dos mundos não sendo a mesma, tem organização diferente os seres que os habitam? Todos são iguais? Nós aqui na Terra somos iguais a quem habita lá do outro lado da galáxia? Resposta: sem dúvida. Como para vós, os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Ou seja, nós aqui na Terra temos a nossa constituição física apropriada para a vivência no planeta Terra. Quem está lá do outro lado da galáxia, um planeta totalmente diferente, vai ter a constituição física voltada para aquele planeta. Tá certo? Como os pássaros vivem no céu e os peixes na água. São diferentes. Tá? Mas não vamos nos esquecer que todos nós somos irmãos. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Tá bom? Então, gente, dito isto, vamos descrever como seriam estes mundos de acordo com as informações dos espíritos superiores. Tá? Nós temos categorias de mundo para que a gente entenda essa questão dos tempos são chegados. O mundo vai acabar? Ora, os tempos são chegados. O mundo vai acabar? A gente vai entender que não é bem por aí. Não é bem por aí. Por que existe essa expressão, os tempos são chegados? Porque existem diversas categorias de mundo. E eu vou citar aqui para vocês cada uma delas. Começando com os mundos primitivos. Nos mundos primitivos, são destinados às primeiras encarnações da alma humana. A vida lá é toda material. Não tem vida espiritual, é toda material. Se limita à luta pela subsistência. Tá? O senso moral é quase nulo, não tem moralidade, não tem bondade nos mundos primitivos. Por isso mesmo, as paixões reinam soberanas. A Terra já passou dessa fase. A Terra era dessa fase de mundo primitivo lá no tempo dos homens das cavernas. Não existia moralidade, não existia bondade, existia o instinto de sobrevivência. Um instinto de sobrevivência. A lei do mais forte. A característica dos mundos primitivos. Passando dos mundos primitivos, subindo de categoria, vem os mundos de expiação e provas, ou provas e expiações, que é a nossa categoria hoje. Definição: nesses mundos de provas e expiações, o mal predomina. Tá? É o que nós vivemos hoje na Terra. Existe mais mal do que bem. Tá? Razão porque aí vive o homem a braços dados com tantas misérias. Só a gente ligar o jornal, não é? Só a gente ligar o jornal para a gente ver tanta coisa ruim, tanto mal acontecendo. Existe coisa boa? Existe. Existem pessoas boas? Sim. Mas o mal ainda é maioria. O mal ainda predomina. Quando eu falo mal, eu não estou falando só de assassinato, eu não estou falando só de sequestro, de estupro, estou falando só disso não, estou falando de inveja, estou falando de ciúme, de ira, de raiva, qualquer tipo de duelo. Então, percebemos facilmente que o mal predomina nos mundos de provas e expiações. A partir daí,
entramos nos mundos de regeneração, que é para onde a Terra está se encaminhando hoje, tá? Como são esses mundos de regeneração? São mundos, gente, em que a alma, elas ainda têm o que espiar, sim. Ainda têm o que espiar. Mas elas têm um descanso das lutas. Elas têm um descanso. Não é tão ruim como os mundos de prova e expiação. Aliás, é muito melhor. Para nós vai ser uma espécie de paraíso. Vai ser uma espécie de paraíso. Apesar de não ser o paraíso real ainda, apesar de não ser um mundo 100% feliz ainda, mas comparado ao que nós vivemos hoje, vai ser um mundo muito feliz, sim, tá? Próxima categoria, além de mundos de regeneração, são os mundos ditosos, né? Que é um planeta, são planetas, onde o bem sobrepuja o mal, tá? Ali a felicidade impera, é um mundo ditoso, a felicidade impera. Nós vamos chegar lá, vai demorar um pouquinho, mas nós vamos chegar lá. E lá em cima, no topo, tem os mundos celestes. O que são os mundos celestes? São habitações dos espíritos puros, como nosso Senhor Jesus Cristo, onde exclusivamente reina o bem, porque lá só habita espírito puro, não tem mais defeito, não tem mais qualquer traço de imperfeição. Lá habitam espíritos que já atingiram o topo da sabedoria e da bondade. Então, gente, cada vez que você muda de um estágio para o outro, são chegados os tempos. Lógico, cada estágio tem a sua característica. Por exemplo, são chegados os tempos dos mundos de provas e expiações, que é a nossa categoria de mundo atual. Qual é a principal característica dos são chegados os tempos de provas e expiações? O intelecto lá em cima e a moralidade lá embaixo. Por isso nós temos avião, internet, carro, celular, mas você ainda vê uma pessoa que tem tudo, que usa roupa de marca, de grife, de muito boa qualidade, chega em casa e mata o próprio filho, assassina a esposa, o marido. Então percebam, uma intelectualidade avançada e um amor ou moralidade ainda lá embaixo. É uma característica dos mundos de prova e expiação, dos tempos são chegados. E aí, qual é o objetivo desses tempos são chegados de provas e expiações? Pular para a regeneração. Como? Elevando o nível de moral, elevando o nível de amor, elevando o nível de espiritualidade. Por isso, tantas mortes coletivas, por isso a pandemia, por isso os problemas que nós estamos passando hoje, porque tudo isso é nada mais, nada menos do que um convite que o nosso Pai nos oferece, a gente dá valor ao que realmente importa. Um convite a gente prestar atenção na espiritualidade. Tantas mortes acontecendo são um convite a gente entender que ninguém morre, que existe vida após a vida. Então a gente só consegue assimilar essas coisas com a dor batendo na nossa porta. Porque o amor veio 2000 anos atrás e nós não ouvimos até hoje. Então vem a dor, bate na nossa porta. Para quê? Para nos destruir? Não, de forma alguma. Ao contrário, para nos fortalecer, para nos chamar para o caminho correto, o caminho do amor, da espiritualidade, da bondade, da benevolência. Tá? Então essas são as categorias de mundos que nós conhecemos. Mas, se nós temos infinitos mundos com diferentes categorias, obviamente, os espíritos também são de diferentes categorias, não é verdade? Então, para que a gente possa resumir, na verdade são 10 classes de espíritos,
Mas para que a gente possa resumir, né, não vai dar tempo de falar todas as classes hoje, nós temos primeira, segunda e terceira ordem. Primeira ordem, espíritos puros, tá, que habitam mundos celestes. Segunda ordem, bons espíritos. Tá, qual a característica dos bons espíritos? Será que eu sou um bom espírito? Os bons espíritos têm como principal característica o predomínio do espírito sobre a matéria e o desejo de fazer o bem. Tá? Então, é a principal característica. Aí cada um vai se analisar. Tá? E nós temos a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, inferiores, né, que tem aí o predomínio da matéria, são aquelas pessoas que só pensam na matéria, só pensam na vida física, tá? Aqueles espíritos que têm propensão ao mal, têm muito orgulho, muita vaidade, muita ignorância, egoísmo, né? Todas essas paixões que, consequentemente, nos arrastam para baixo. Esses espíritos, gente, imperfeitos, ainda inferiores, eles têm sim uma intuição de Deus. É só a gente olhar para trás da nossa civilização. Né? Lá no Homem das Cavernas, eles já acreditavam numa divindade, na força da natureza, né? Da forma deles. Eles tinham uma intuição, mas eles não compreendiam. Eles apresentavam ideias pouco elevadas. Tá? Então, é uma característica da terceira ordem. Tá, gente? Então, a exemplo das escolas aqui da Terra, que se dividem em vários ciclos, antigamente era primário, ginásio e ensino médio, né? São ciclos. Cada planeta oferece aos espíritos que neles estagiam também o aprendizado que eles necessitam. Por exemplo, você não vai colocar um espírito imperfeito no mundo celeste. O espírito puro, ele não vai habitar o mundo primitivo, senão viraria bagunça. Pode acontecer de um espírito puro habitar um mundo de categoria inferior? Pode, como foi o caso do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele veio numa situação de missão. É uma encarnação extremamente rara e especial. Vem a título de missão e muda a história. Isso não é regra, é exceção, tá, gente? Mas nós aqui na Terra, por exemplo, de mundos de provas e expiações, habitarmos mundos celestes, se nós não estivermos preparados, não. Como, da mesma maneira, você não pega um aluno da primeira série primária e coloca no terceiro ano médio. Não tem condições, tá? Não tem condições. Com os planetas é a mesma coisa. Mas é importante a gente saber que os espíritos não estão ligados a um mundo indefinidamente. Por quê? Porque se a gente, vamos supor, nós estamos no mundo de provas e expiações, há pelo menos 5.000 anos. Se, durante esse período, a gente se depurar o suficiente, nós não precisamos esperar a Terra ascender de categoria, de sair de provas e expiações e passar para a regeneração, não. Nós não precisamos esperar isso. Se a gente já progrediu o suficiente, nós como espíritos individuais, já progredimos o suficiente, nós podemos sair da Terra, que é um mundo de provas e expiações, para outro planeta de regeneração, porque nós subimos de categoria. Nós não estamos ligados a um planeta pela eternidade, até porque os planetas acabam. A Terra tem data de validade. A ciência já provou isso. O Sol vai expandir, vai engolir, né, muitos planetas do Sistema Solar. Um dia o Sol vai acabar. E aí o que acontece? Os planetas do Sistema Solar também vão acabar. Mas isso também está no Livro dos Espíritos. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Nós vamos ter outros locais. Os espíritos que estiverem na Terra vão ter outros locais para habitar, porque Deus renova os mundos. A ciência já provou isso. O mundo se acaba, uma estrela se acaba, depois se forma outro, e assim vai.
Ora, gente, nós somos seres espirituais. Lembram que eu convidei vocês a pensarem como espíritos imortais? Nós não morremos. O planeta podia acabar agora. Chico Xavier até falou isso. Podia explodir. Que Deus, nosso Pai, iria arrumar outro lugarzinho pra gente no universo. Tá, gente? Então a gente não está preso a um planeta pela eternidade, não. Tá? Então é importante que a gente tenha isso em mente. Tá? Por outro lado, gente, quando um planeta completa um ciclo evolutivo para entrar em outro, os espíritos que nele habitam e que não acompanham a evolução do planeta são convidados a emigrar para um planeta mais atrasado a fim de se regenerarem. É aí que nós vamos entrar num tema muito importante, tá? Que é o exílio. O exílio é o seguinte: a Terra está saindo de provas e expiações para regeneração, correto? Está ascendendo de categoria. Os espíritos que habitam provas e expiações têm que se melhorar o suficiente para habitar regeneração. Porque lembram que eu falei que lá em regeneração a gente não vai ter o mal que a gente tem em provas e expiações? Como é que isso se dá se nós que estamos aqui continuarmos fazendo mal? Então é lógico que nós vamos ter que nos melhorar, tá? Porém, quem não se melhorar, o que é que vai acontecer? Vai ser convidado a habitar um planeta que vai condizer com a sua realidade evolutiva. É como aquele aluno que repete de ano. Repete de ano. Eu, por exemplo, tive muita dificuldade lá na 7ª série. Quase que eu repeti a 7ª série. Quase. Já passei assim nas últimas. Somos nós aqui em Provas e Expiações. Estamos lutando para ascender de categoria. Porém, se eu não tivesse compreendido lá na recuperação, lá nas lições que o professor estava me passando, se eu não tivesse tido um bom desempenho, eu ia ser convidado a repetir a 7ª série. Então é isso que acontece. Os espíritos que ainda permanecem no mal, são os espíritos revoltados, né? Eles são convidados a se retirarem do planeta de provas e expiações para que esse suba e esses espíritos vão habitar planetas primitivos ou ainda de provas e expiações, planetas condizentes com a sua categoria, tá certo? E aí, gente, que vem aquela simbologia de Adão e Eva, né, do Jardim do Éden, né? Por quê? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Aquilo ali na Bíblia é uma simbologia. Isso aconteceu na Terra muito tempo atrás, tá? Então, é importante a gente explicar isso para vocês. Gente, lá 5, 7, 10 mil anos atrás, a Terra estava saindo da categoria de mundo primitivo para a categoria de provas e expiações. E tinha um planeta lá num sistema chamado Capela, que estava saindo de provas e expiações para regeneração. Exatamente o que a gente está vivendo hoje. Só que esse planeta lá do sistema de Capela viveu 7, 10 mil anos atrás. Tá? Então, o que aconteceu lá? Os espíritos maldosos, os espíritos que ainda se compraziam no mal, foram convidados a saírem daquele planeta para que aquele planeta ascendesse. E para onde que eles vieram? Para a Terra, que era um planeta que estava saindo do estágio primitivo para provas e expiações. Então, lá no estágio primitivo, o que é que tem? Lembra lá dos homens da caverna? O que é que tem lá? Tem fogo? Não, ainda não tem fogo. Tem roda? Não tem roda. Tem avião? Piorou. Tem celular? Não tem. Tudo é primitivo. Só que Deus, ele é tão sábio, Deus, ele é tão bom, é tão bondoso, ele é muito justo, mas também é muito misericordioso, que ele não condena os seus filhos ao eterno inferno. Ele dá quantas oportunidades forem necessárias. Então, esses espíritos vieram para a Terra por duas razões.
Primeiro, para se depurarem, porque eles ainda não estavam bons o suficiente para habitar o mundo de regeneração. E segundo, para ajudar o planeta Terra a subir de categoria de mundos primitivos para provas e expiações. Aí esses espíritos vieram, descobriram fogo, descobriram a roda, inventaram a roda, né? Civilizações começaram a se formar. Por quê? Porque eles reencarnaram aqui com tudo isso no seu subconsciente. Nós tínhamos na Terra raças primitivas, espíritos primitivos. E esses espíritos, esses milhões de espíritos que vieram exilados de um planeta mais avançado, reencarnaram na Terra com todos esses avanços já no seu subconsciente. Lembram que eu falei? Característica dos habitantes de provas e expiações: intelectualidade avançada e moralidade pouco desenvolvida. Então, eles tinham, sim, um conhecimento intelectual, mas eles não tinham moral, eles não tinham amor. Por isso que nós sabemos que Roma, por exemplo, ora, quantas maravilhas Roma fez? Aquedutos, teatros, inovações tecnológicas, né? Quantas maravilhas intelectuais Roma proporcionou, mas era um povo que jantava vendo um gladiador matar o outro. Era um povo que almoçava vendo um leão devorar um ser humano. Olha que dualidade. Características intelectuais muito avançadas, mas um nível de moral bem pouco desenvolvido. Então, esses seres são seres que vieram exilados de algum lugar, de um planeta mais evoluído, e através das reencarnações na Terra foram se depurando e foram ajudando também o planeta Terra a ascender, formando civilizações, né? Teatro, música, cultura, tudo que eles já conheciam e que tinham no seu subconsciente. Tá? Tem o livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, fala muito disso. Tem outro livro do Edgar Armand também muito bom, chamado Exilados de Capela, que fala disso. Então, o que está acontecendo hoje nos planetas, na Terra? Já começou o exílio. Espíritos que estão na Terra, que têm um intelecto avançado, que sabem o que é avião, que sabem o que é internet, que sabem o que é um celular, mas que chegam em casa e matam o filho, que chegam em casa, assassinam a esposa, espíritos revoltados contra as leis divinas, né, que tem um intelecto lá em cima, mas o amor lá embaixo, eles vão ser convidados a habitarem mundos condizentes com a sua moralidade. Punição? Não. Misericórdia. Eu trato como misericórdia. Por quê? São novas oportunidades que nosso Pai nos dá. Nós repetimos de ano, mas não abandonamos a escola. Nós repetimos de ano, mas não somos condenados ao inferno pela eternidade. Tá? Gonçalo, a gente vai inventar a roda, né? Então vamos ter um prestígio grande lá e domar o fogo, né? Porque lá, por onde a gente vai, não tem roda, não. Quem vai ter que inventar a roda e domar o fogo somos nós que vamos ter que sair, né, amorosamente nessas migrações e imigrações que ocorrem ciclicamente, não é isso, querido? Exatamente, seu Tavares.
os espíritos que vão ser convidados a se retirarem do planeta Terra para habitarem planetas primitivos, vão chegar lá, vão se depararem com uma humanidade ainda na infância, ainda atrasada, que não descobriram a civilização, que não descobriram o fogo, a roda, tudo isso que o senhor falou. E isso vai ficar a cargo de quem? A cargo dos espíritos que já conhecem. Somos nós. Somos nós, que vamos com isso no nosso subconsciente. É importante a gente salientar isso. Tem um amigo nosso que disse, olha, pela cara minha, eu acho que eu vou inventar lá nesse mundo as palafitas, né? Porque quando a gente vai estudar a história, vê que alguém tem uma ideia fantástica da palafita e pá, é um negócio assim, né? Parece um conto um conto da carochinha como Adão e Eva, né? Que é uma realidade, mas que não deixa de ser uma reminiscência, né, do paraíso perdido, do pecado original, que nada mais é do que a nossa consciência. Você falou aí nas perguntas 55 e 50 e pouco, eu fiquei impressionado com a sua colocação, e nós estamos aí no finalzinho, e eu queria chamar a Bália para que você, se você tivesse com o livro ali, desse uma olhada em duas perguntas que eu também acho muito fundamental, que vai fechar esse seu estudo. É a questão 172 e a questão 182, 10 perguntas de uma para outra, mas muito interessante. Dá uma olhadinha aí, dá uma lidinha aí e faça um comentário em cima dessas duas, por gentileza. Agora, pergunta 172, não é isso? É. Pluralidade das existências. A pergunta é a seguinte: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Resposta dos espíritos: não. Vivemo-nas em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. É exatamente isso que a gente comentou. Nós provavelmente não somos da Terra. Nós já viemos de outros locais. E é até importante, né, que a gente desmistifique um pouco isso. Ah, é extraterrestre. Gente, todos nós somos irmãos. Quando a gente fala assim extraterrestre, parece que a Terra é o centro do universo. É um pouco de orgulho, de presunção. E o espírito que habita lá em Marte vai chamar a gente de extramarciano. Então, gente, na Terra nós não somos privilegiados. Então, provavelmente nós já habitamos outros mundos. Quiçá nós próprios não viemos de capela, não é, seu Tavares? Já levamos bomba lá e estamos aqui para levar bomba de novo aqui. O pior de tudo é que eu acho que eu pelo menos estou indo para esse negócio, sabe? Infelizmente, né, não passamos na matéria ainda, mas é aquilo que você... Porque eu adorei a sua espinha dorsal foi essa. Olha, o Pai não desampara ninguém, não se preocupa. Olha, não passou, mas está aqui, é o amor incondicional. Isso foi a linha dorsal, a sua viga mestra em toda a sua exposição. E aí a 182, que também tem é bastante interessante. Olha só. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Resposta dos espíritos: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las. Semelhante revelação os perturbaria. Seu Tavares, é a mesma coisa da gente explicar para uma formiga a cidade de São Paulo. Não tem como. Certa vez, um espírito superior se comunicou para Kardec. E aí, Kardec perguntou assim: o senhor tem olhos? Ele falou assim: não, eu enxergo em 360 graus. O senhor tem boca? Não, eu me alimento de energia.
O senhor consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Sim, eu consigo. Eu consigo fazer uma aula de harmonia aqui e eu consigo amparar um irmão que está precisando em um mundo inferior. Então, como é que a gente entende isso? Eu não entendo como é que um espírito enxerga em 360 graus. Eu enxergo aqui e mal. Se eu tirar o óculos, eu não vejo nada. E desculpa, eu estou com esse óculos porque eu estou tentando enxergar um pouquinho melhor porque eu fiz a cirurgia de catarata. Então, para você ter uma ideia como é que eu estava. É uma beleza. Parece que o cara botou 2 fosforescentes dentro da minha vista. Mas aquele caba do Não Se Aveste, nessa pergunta, ele disse assim, imagine, Tavares, se eu chegasse aqui no nordestino, você sabe o que é um calango. E todo mundo sabe o que é um calango no Nordeste. Imagina se a gente chegasse aqui e dissesse que um calango de 1,80 m tem mais inteligência do que a gente e tem mais moral do que a gente. Quer dizer, como é que a gente... Um calango, meu amigo, sabendo mais do que a gente e tendo muito mais moral, muito mais amor, é por isso que os espíritos dizem que isso iria nos perturbar. Nós não temos ainda essa capacidade. É por isso que lá em Marte, quando você falou da sonda, o cara vai lá e filma e não vê. É porque ainda não temos a permissão para isso. Nem tudo os espíritos podem nos revelar. Agora, muito sábio o nosso Senhor Jesus Cristo, lógico, nosso divino mestre, espírito puro, ele disse assim, eu não vos disse tudo, ao seu tempo eu enviarei um consolador prometido. Seu Tavares, tudo que nós falamos aqui já é difícil para a gente assimilar. Hoje, 2021, imagine 2000 anos atrás. Imagine. E aí é importante que a gente comece a abrir o coração para tudo isso. Porque a vida é muito mais do que a gente viver uma vez só e ir para o céu ou para o inferno. Minha esposa, eu estava assistindo um filme com minha esposa antes de ontem. Estava com ela e com minha mãe. A gente estava assistindo Nosso Lar. E aí Nosso Lar mostra todo o trabalho, né? A recepção dos espíritos que vão chegando lá, do André Luiz e tal. E minha esposa, ela comentou uma coisa muito interessante. Ela disse assim, ainda bem que do lado de lá tem trabalho, porque eu não aguentaria ficar lá pela eternidade sem fazer nada. Tem um amigo nosso, esse amigo tocando harpa paraguaia pro resto da eternidade, não tem um vírus que aguente, não é verdade? Parece que até no livro dos Espíritos, ele diz assim, não sei se era pior o castigo eterno, em relação às penas eternas, ou o ócio eterno. Lá na 4ª parte, ele diz, não sei o que seria pior, se seria um castigo eterno, ou o ócio, ou você ficar pela eternidade sem fazer nada, a não ser tocar harpas paraguaias, no bom sentido da alegoria. Então, ela está... Amigo, qualquer dia você convide para esse programa aqui, ó. Porque eu estou achando que ela pode dar uma boa entrevistada. Fale amanhã quem é que vai vir para o seu programa aqui na Web Rádio Estação da Luz, às 19 horas. Com prazer. Amanhã nós teremos o nosso querido Hudson Gonçalves. É um grande amigo aqui de Juazeiro do Norte, é um palestrante espírita já com muita experiência, tá? Foi ele quem... Eu perguntei assim, ô Hudson, escolhe o tema para a gente debater. Quando ele me passou, chegou a estremecer. O ser consciente e a regeneração. Então, como que a gente vai viver esse processo de transição e de início de regeneração de maneira consciente? Porque 80% das pessoas ainda está inconsciente nesse processo. 80% das pessoas está louca que a pandemia acabe para voltar a fazer as mesmas coisas que estava fazendo antes. Então é importante que a gente se conscientize desse processo, que a gente se conscientize de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui e para onde a gente vai. Essa é a proposta. Dentro do programa Compromisso com Jesus. Meu amigo, pela minha experiência de rádio, com certeza esse tema aí daria pelo menos mais um programa e quem sabe outro, né? Mais ou menos como esse, porque o que você está falando agora, se a gente espremer mais um pouquinho, não precisa ser muito não, viu, Gonçalo? Espremer precisa dar mais pelo menos uns 2 programas. Só esse tópico que você está trabalhando já pela 2ª vez. Se espremer um pouquinho, tem pelo menos mais 1 ou 2 programas. Se espremer muito, é mais programa para frente.
como eu acho que também esse do ser consciente, a regeneração, vale pelo menos mais um programa. É apenas um feeling que a gente teve aqui, mas tudo bem. Eu fiz um esquema, né, para falar muita coisa e eu não cheguei nem na metade do Olha aí, esquema. Muita coisa interessantíssima e que requer maravilha. Tempo. Então, a gente vai fazer uma pausa agora. Podemos até ver na próxima sábado, se a gente continua a ver de novo, porque não, aí você tá com o nenenzinho, né? A Bianca, né, que tá chegando. A né? Giovana. A Giovana que tá chegando, né? E aí, mas a gente vê, quem sabe depois de um outro sábado, se você quiser voltar ao tema para terminar, para dar uma finalizada, né? Uma raspagem mais no tacho, para ver, porque tem muita coisa para sair. Principalmente nessa ligação que você está fazendo, essa espinha dorsal, que é a misericórdia do Pai. Então, eu quero lhe agradecer demais esses 2 programas, convidar para amanhã, olha aí, Compromisso com Jesus, certo? É o 2º programa. Aí ele já vem rebentando, né? Ser consciente da regeneração. Amanhã, a partir das 19 horas, aqui na Web Rádio Estação da Luz, vamos prestigiar, porque é muito interessante o tema, principalmente por isso. Eu creio que o número é mais ou menos isso aí, 80% da população da Terra. É aquele negócio da lenda da Arca de Noé, sabe? Quando você lê, né? Dançava, dava-se em casamento, e até que chegou-se o dia, olha, é aí amanhã. Amanhã, e quando pensou que não, a grande lenda do dilúvio, daquela coisa, que nada mais é, mas é uma realidade calcada, lógico, numa coisa real, meia fantasiosa, mas tem um fundo de realidade. Gostei simbologia, muito, né? Simbologia, quando você falou da Bíblia, você diz assim, olha, mas eu não tinha visto por esse lado, a gente precisa ver por esse outro lado, que é muito interessante, porque eu acho que é vocês agora, dessa nova geração, que vai trazer isso para a gente. Muito obrigado, eu gostaria das suas considerações finais, e nas considerações finais, eu queria que você fizesse a prece, e eu queria que você fizesse a prece pensando na minha amiga Giovana, que quando eu tiver a oportunidade, eu quero fazer uma entrevista com ela, nem que seja no colo da mãe, quero que ela comece a se inteirar já com a rádio, para fazer divulgação, daqui a 10, 12 anos, né, ela esteja aí já também com o papai fazendo divulgação do Espiritismo, com certeza. Se Deus quiser, se Deus assim permitir. Bom, meus amigos, o tema ele é muito extenso, tá? O tema ele requer muito tempo de estudo, mas como o nosso amigo Tavares bem comentou, a espinha dorsal é a gente diluir o desespero, é diluir o medo, porque o nosso Pai, ele não é humano. Eu digo, já disse e repito, nosso Pai é misericordioso. Nós vamos arcar, sim, com as consequências de tudo que nós fizermos, de bom e de ruim. Mas ninguém vai ser condenado eternamente ao inferno. Tá? Agora, procuremos desde já nos adequarmos ao bem, às verdades e às leis divinas, para que a gente possa ascender mais rapidamente, para que a gente possa habitar um mundo novo que está vindo, mundo de regeneração. Mundo de regeneração, porque nada do que está acontecendo agora é à toa, nada é em vão, nenhum sofrimento é por acaso, tá? Vamos marcar aí outro dia para a gente continuar no assunto, tem mais coisa para a gente falar. Nós hoje falamos mais sobre o exílio, sobre a queda do Jardim do Éden, toda aquela mitologia, né, aquele simbolismo da Bíblia, do Jardim do Éden, de Adão e Eva caírem, foram o quê? Raças de espíritos que habitavam mundos mais avançados e que caíram para a Terra. E que hoje nós, espíritos habitantes da Terra, quem não melhorar vai cair para mundos inferiores, também vai perder o Éden temporariamente. Na próxima live, no próximo programa, nós iremos falar já de espíritos que descem até a Terra para nos ajudar. É diferente.
para fazer esse processo de transição acontecer. São espíritos maravilhosos que nós já estamos vendo despontar aí. A exemplo dos meus dois grandes amigos, que eu não posso deixar de falar dele, que estarão em breve novamente aqui conosco, seu Tavares. O Vitor Hugo, o Gustavo, né? São espíritos desse porte. Estão chegando. Maravilha. E eu já quero deixar uma pergunta para esse próximo programa. A Terra sempre será um planeta de provas e expiações? Ele também não responde agora, para deixar gostinho na boca. A Terra sempre será planeta de provas e expiações, nunca passando para a regeneração? Vai ficar eternamente em provas e expiações? Ele também, assim, vai um dia alçar regeneração enquanto planeta, não estou falando enquanto população, enquanto planeta. Enquanto planeta, ele vai ser um dia ditoso, vai ser um dia feliz? Isso é uma pergunta para o próximo programa. Mas em relação ao Jardim do Éden, eu não sei se você sabe, mas ele é aqui em Natal. O presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte chama-se Éden Lemos. E ele mora na Candelária. E ele tem um jardim. Então, o Jardim do Éden é na Candelária, na casa do presidente. Tá pertinho. Na Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Ele tem lá um jardim. Eu não sei se é o mesmo jardim, mas é o Jardim do Éden. É o único jardim que eu conheço, é da casa do presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, Éden Lemos. Mas, meu amigo, a prece, pensando na Giovana, em tudo de bom, que é a sua esposa. Qual é o nome da sua esposa? Desculpa. A Vitória. Vitória, que deu desculpa o termo católico, apostólico, romano, mas que Nossa Senhora do Bom Par, Nossa Senhora, nossa mãe, nossos espíritos superiores, doutor Bezerra de Menezes, irmã Sheila, Alta de Souza, todos esses espíritos veneráveis possam lhe dar uma boa hora, um bom parto, um bom nascimento para Jeová, né? Todo o desejo, todo o amor que é a Web Rádio Estação da Luz, com todos esses que estão aí, ó, né? Todo esse pessoal, a Manuela, a Vitória, que você deve saber, a Dona Sônia, o Adenilson, a Maria Dice, a Isa, a Lourdinha, a Silvana, a Manuela, todo esse pessoal aí, com certeza vai estar numa vibração maravilhosa para a chegada da Giovana. Tá bom? Vamos lá, amém. Deus. Quando o senhor fala em Nossa Senhora, eu fico muito feliz, que eu adoro, eu amo Nossa Senhora, nossa mãe, espírito elevadíssimo. Maravilha. Meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre amado, nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, todos os santos da nossa amada Igreja Católica, são espíritos superiores, a nossos mentores espirituais, agradecendo pela dádiva desses ensinamentos da doutrina espírita. Esses ensinamentos que nos fazem enxergar a vida com outros olhos. Esses ensinamentos que nos dão a visão da eternidade, da bondade de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus para com cada um de nós. Obrigado, bons espíritos, por nos mostrarmos que nós não estamos desamparados em momento algum da vida. Obrigado por nos mostrarmos que todas as dificuldades que nós vivemos não são para nos destruir, ao contrário, são lições valiosíssimas que nos são enviadas pela providência divina para que a gente aprenda alguma coisa, para que a gente evolua. Nós hoje sabemos, diante de todas essas dores, nós já estamos começando a assimilar que toda dificuldade passa. A pandemia vai passar. Tudo isso vai passar. Nós um dia retornaremos ao mundo espiritual, se Deus quiser, com a missão cumprida. A missão não é fácil, mas ela é redentora. Obrigado, Pai amado, por confiar em nós. Obrigado por nos sustentar. Obrigado por nos conceder essa missão maravilhosa de estarmos encarnados nesse processo tão lindo de transição planetária, de mudança de vibração, saindo de provas e expiações para a regeneração. Obrigado por sermos teus obreiros. Ó, mestre querido, obrigado por sermos, como diz o nosso amado Chico Xavier,
obreiros da vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus, muito obrigado, meu amigo. Um beijo no coração. A gente se vê amanhã a partir das 19 horas. Muito obrigado, muito obrigado. Deus que ilumine sempre você e toda a sua família. Obrigado, querido. Voltamos com a programação normal, daqui a pouquinho com o Evangelho por Emmanuel, a partir das 23 horas. Paz, luz e amor sempre com Jesus. Muito obrigado. Boa noite.